os irmãos essa noite por poder participar desse culto a Deus. Se a gente tem falado, né, se essa igreja tem falado durante todo esse mês que enquanto viver vai louvar ao Senhor, vai servir ao Senhor, eu pude perceber isso nesse culto aqui no dia de hoje. É uma honra, um privilégio maravilhoso poder estar aqui. Agradecer ao pastor Wallace, Daniel, Karina pelo contato, pelo convite, fico muito honrado. Comentei com o pastor Wallace aqui agora há pouco que não importa quantas vezes eu veja, né, esse teatro, esse esquete, eu sou profundamente impactado, né, assim, comovido porque ele representa exatamente aquilo que o Senhor fez por nós, o plano dele arquitetado desde antes da fundação do mundo para a nossa redenção, e ver isso aqui dessa forma, de maneira tão prática, de maneira tão clara, com exemplos tão vivos, que a gente, se não presenciou, já não passou por alguma dessas situações, a gente conhece, tem alguém próximo que passou por isso constrange. Perceber e ser, mais uma vez, né, impactado por esse grande amor do Senhor. É uma bênção. É uma bênção poder estar mais uma vez aqui com os irmãos também. Cada vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui, eu percebo que não tem jeito de ficar triste, não. Mesmo que o pastor Wallace tenha ficado tanto tempo lá com a gente e depois foi convidado para estar aqui, mas não tem jeito de estar triste, porque em vez de uma separação, de uma divisão, a gente percebe uma multiplicação no reino, né? A gente tem a oportunidade de conhecer e congregar e ser família, ser corpo, com mais uma parte, uma porção da igreja do Senhor, né? Reunida e congregando aqui no Caiçara. Então, é uma honra muito grande, meu coração, pastor. Creio que é o coração da Lígia também. Radia alegria, poder estar aqui com vocês, a Rosane, encontrar com vocês, sempre enche o nosso coração de alegria, e encontrar com essa igreja, todas as vezes que a gente tem a oportunidade de servir, estar junto, sempre enche o meu coração de alegria. Hoje, como o pastor falou, estou aqui acompanhado da Lígia, minha esposa há um mês, mas de uns 4 anos e um pouquinho aí de relacionamento. Tem sido uma bênção poder caminhar junto, ver a mão do Senhor, o cuidado dele com a minha vida e os propósitos, os planos dele para nós também, né? Acompanhado também do Davi, a Rosângela, nossos amigos, irmãos, ali do Barro Preto também, que vieram hoje participar aqui. E é muito gratificante poder estar junto. Caminhando, então, para o tema que a gente tem separado para falar, né? O tema que me foi passado aqui, tendo como base o Salmo 146, apesar de não ser esse o texto base da nossa mensagem de hoje, mas para a gente começar falando sobre Enquanto Eu Viver, que foi o tema escolhido pela juventude para trabalhar durante esse mês de agosto. O texto do Salmo 146 fala justamente sobre louvar a Deus, entoar cânticos, né, enquanto nós vivermos. E eu percebo que quando o salmista ele registra esse salmo, ele está fazendo um compromisso muito sério, e um compromisso duradouro, para muito tempo. Ele fala que ele vai louvar a Deus enquanto tiver vida nele. Não é para qualquer um fazer um compromisso desse tipo. Ele não está falando qualquer coisa ali. Eu creio que no coração dele não foi da boca para fora que ele falou. A gente vive um tempo que a gente faz tratos, acordos, né, promessas, compromissos muito voláteis, assim, muito fracos, que se quebram por qualquer coisa. Se não está me satisfazendo mais, eu quebro o acordo, o compromisso que eu fiz, ou qualquer coisa do tipo. Mas o que eu vejo o salmista fazendo aqui nesse momento é um compromisso sério, um compromisso duradouro, para longo prazo, para o restante da vida dele, de louvar a Deus. E quando eu vejo ele falando que vai louvar a Deus enquanto viver, quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu leio os salmos, especialmente aí eu tive a oportunidade de pegar durante essa semana e ler esses 6 últimos salmos, aí, esse último livro ali dos salmos, é o último saltério, compreende ali do Salmo 145 até o 150, eu percebo que quando ele fala também que vai louvar o Senhor enquanto viver, ele não está falando simplesmente de entoar cânticos, louvar no sentido de eu vou cantar aqui para o resto da minha vida. Apesar de que entoar cânticos, e hoje esse culto aqui também foi, desde o começo estou me sentindo antessala do céu. O pessoal cantando, músicas tão maravilhosas, ouvir aquela música que segurança. Eu sou um amante, né, dos hinos do cantor cristão, HCC, gosto muito. E
ouvir a versão que o pessoal fez aqui, aquele ô no meio da música, fechando o olho ali eu consigo perceber quase que os anjos cantando. É maravilhoso isso. Então, os cânticos, eles são uma maneira maravilhosa, esplêndida de nós entoarmos e rendermos louvor ao Senhor, mas não são a única maneira. Eu creio que o salmista não está falando só de entoar cânticos enquanto ele viver. Só a gente dá uma olhadinha ali no Salmo, eu vou lá só enquanto a gente está introduzindo, no Salmo 145, um salmo antes desse que tem sido trabalhado durante esse mês. Eu consigo perceber por alguns versículos ali que ele não está falando só de entoar louvores, ele está falando, por exemplo, no Salmo 145, versículo 4. Ele fala que uma geração louvará a outra geração as tuas obras. O salmista Davi, o rei Davi, falando ao Senhor, e anunciará os teus poderosos feitos, versículo 5. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. O versículo 13 vai falar, o teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Então, o que eu percebo aqui? Quando ele fala, ele começou falando, olha, no versículo 1, exaltar-te-ei, ó Deus meu, e bendirei o teu nome para o todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Quando ele está falando que vai louvar a Deus, ele não está dizendo que simplesmente ele vai entoar cânticos ao Senhor, apesar do Salmo ser um cântico também. Mas ele está dizendo como ele vai fazer isso. Olha, contando as outras gerações. Ele vai fazer isso meditando no glorioso esplendor do Senhor, meditando na palavra dele, nos mandamentos dele. Dessa forma ele também está louvando, expressando adoração por meio da vida dele. Ele reconhece no versículo 13 que o reino de Deus é o de todos os séculos, ou seja, o reino de Deus é para sempre. Ele foi, ele é e ele sempre vai ser por toda a terra. Teu domínio subsiste por todas as gerações, ou seja, ele está declarando que esse Deus a quem ele vai louvar é rei, é soberano sobre toda a criação e em toda a história. E ele está sob esse domínio, sob essa soberania. Então é dessa forma que ele está rendendo louvor, cântico, adoração ao Senhor, com a vida dele. Tem uma música do grupo Novo Tom, que eu gosto bastante, ela chama Silente Adoração. Embora a gente não vá cantar, eu gostaria de ler a primeira estrofe e o refrão dela, rapidamente, que fala o seguinte: queria ter mais que palavras para oferecer, ou escrever as mais belas poesias para cantar do amor. Queria ser mais do que sou, só para caber em mim a minha gratidão. Mas aprendi que para te fazer feliz, e ele está falando para Deus, mais vale a minha devoção, a vida em consagração. E aí no refrão ela diz o seguinte: quando a música terminar, aí vai começar o meu louvor. Canções de um coração que não se esconderão por trás de belas melodias. Ou seja, vai ser a minha sincera e silenciosa adoração. Eu tenho para mim que se essa música fosse escrita alguns milênios de anos atrás, ela seria um dos salmos também, de tão linda que ela é e tão verdadeira que é essa palavra, falando que o nosso louvor, a nossa adoração, na verdade, começa quando a música termina, quando a gente sai daqui, termina esse culto, nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus, ministrados pela palavra dele, pelos cânticos que nós entoamos, saímos daqui fortificados, fortalecidos no Senhor, para então a nossa adoração começar, durante a semana, no nosso trabalho, com a nossa família, em tudo aquilo que a gente fizer. Quando eu vejo o salmista falando, então, no Salmo 146, louvarei o Senhor enquanto eu viver, eu creio que ele está falando disso. E é sobre um louvor dessa forma que eu gostaria de falar hoje. Um louvor que vai além de cânticos, um louvor que vai além de música, um louvor que vai além do culto dominical, do culto de quarta-feira, ou como for. E para isso eu pedi a ajuda do nosso irmão Judas. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias também para a gente caminhar junto na exposição da palavra do Senhor. Livro de Judas, dispensa falar o capítulo, porque só tem um capítulo. Então, Epístola de Judas. Eu gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 17 desse livro. Versículo 17 ao versículo 25. Lá no finalzinho da palavra, penúltimo livro,
Novo Testamento, Judas, versículo 17, diz o seguinte: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vossa vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Os versículos 24 e 25 dizem o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a orarem mais uma vez comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida, revelada, Pai, aos Teus servos que, em obediência, submissão ao Senhor, foram minuciosos, Pai, e reverentes em relatar e registrar tudo aquilo que o Senhor desejava que fosse do nosso conhecimento com relação ao Senhor, com relação ao Teu plano para nos resgatar, ó Pai, de volta para o Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, Deus, que nos comprou um preço de sangue, como nós vimos aqui agora há pouco, por meio dessa peça apresentada. Pai, obrigado porque nós podemos ter certeza no nosso coração por meio do Teu Espírito Santo, porque nós somos gratos também, Pai, do sacrifício do Teu Filho Jesus. Ter certeza, Pai, sermos iluminados para compreender a verdade da Tua palavra e termos a certeza, Pai, por meio do Teu Santo Espírito também, que habita em nós, de que um dia o Senhor voltará para nos buscar, ó Deus, para estarmos reunidos contigo para todo sempre. Enquanto isso, aqueça os nossos corações, fortaleça a nossa alma, o nosso espírito, para continuarmos servindo, louvando, adorando o Senhor enquanto nós vivermos, Deus. Fala mais uma vez a nós, continue falando aos nossos corações por meio do Teu servo. É a oração que eu faço ao Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. À primeira vista, lendo esse texto, especialmente o início dele, que é onde a gente está vendo Judas orientando aquela igreja que, na verdade, a gente não consegue saber exatamente qual foi a igreja para quem ele escreveu, mas a gente pode saber que foi uma igreja que estava sendo atacada por falsos ensinamentos que tinham cara de evangelho, tinham cara de que falavam sobre o Senhor, acerca dos planos do Senhor, mas não eram, e o modo deles de viver, o proceder deles incoerente, mostrava isso, não condizia com os valores do reino, e o próprio texto de Judas, se os irmãos quiserem ler, vão perceber isso. Então, à primeira vista, pode parecer que não tem muito a ver sobre o que a gente está falando, sobre servir enquanto nós vivermos. Mas a importância, eu achei importante a gente ler esses primeiros textos, porque Judas está escrevendo esses irmãos para lembrá-los da chegada desses tempos, que já havia sido profetizado pelos apóstolos, conforme ele fala. E aí ele está fazendo uma citação direta, uma referência direta ao apóstolo Pedro. A gente lê lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele falando exatamente isso. Olha, vai chegar um tempo em que, e esse é o último tempo, segundo Pedro, haverá escarnecedores, ou seja, haverá pessoas que zombam de Deus, pessoas que zombam de vocês por vocês servirem a Deus e serem fiéis a Ele, pessoas que não se importam com tudo aquilo que tem a ver com Deus e se afastam disso. Então, Judas está fazendo uso das palavras do apóstolo Pedro para lembrar que chegaria aquele tempo. Pedro escreveu, acredita-se, os estudiosos vão dizer,
eles creem que Pedro escreveu um pouco antes dele. Quem está, na verdade, citando o outro seria Judas, que está lendo e citando Pedro, porque Pedro está falando que vai chegar aquele dia, e Judas está falando, olha, vocês se lembram que eles dizem que no último tempo vai chegar, e toda a carta de Judas àquela igreja dá a entender que esse tempo já chegou, porque ele está alertando, olha, tem gente no meio de vocês que está agindo dessa forma, ou seja, já chegou esse tempo. Então, fiquem espertos. Ele diz quais são as características dessas pessoas. A gente começou dizendo, eles são escarnecedores. Eles andam segundo as suas ímpias paixões. Nós vimos aqui nessa peça aqui relatada agora há pouco também, o exemplo de pessoas que andam segundo as suas paixões, segundo aquilo que ela quer fazer. Seja a moda, não tem nada de errado em se vestir bem e tudo mais, mas isso não pode estar acima do Senhor na nossa vida. Seja a moda, seja a tecnologia, seja qualquer outra coisa que tome o lugar de Deus. Muito obrigado, irmã Helene. Tá joia, obrigado. Pessoas que têm suas paixões também, seus prazeres, em questões da carne, no prazer momentâneo, em buscar em objetos, em atos, em outras pessoas, aquilo que só o Senhor Deus pode nos dar. Então ele está alertando justamente para a chegada dessas pessoas no meio deles. E vai dando as características deles ali. São essas características que ele relata. E tanto Pedro, como a gente falou que ele está citando, quanto Judas, eles agem parecido com os pais que estão orientando filhos ali na sua primeira saída sozinhos para a rua, por exemplo, sobre os cuidados que ele tem que tomar. Quando eu tinha uns 8 anos de idade, e aí eu posso dizer que não tem muito tempo assim, de verdade, eu morava ainda no Rio de Janeiro, em Niterói, uma cidade grande, região metropolitana ali do Rio de Janeiro, bem cheio, movimentado, e com 8 anos, eu acho que é impossível quase fazer isso nos dias de hoje, né? Meus pais tiveram a oportunidade de me matricular numa escola. Eu ganhei uma bolsa integral numa escola muito boa, mas que ficava no outro bairro, meio que do outro lado da cidade. Para isso eu precisava pegar 2 ônibus. Eu ganhei essa bolsa porque meu pai trabalhava nessa escola. Então, não tinha como meu pai ir me levar, porque na hora que eu ia estudar, ele já estava lá trabalhando. Minha mãe tinha acabado de ganhar 2 meninos numa fileirinha. Veio bem, 1 ano depois veio o Natan, então não tinha como ela sair para me levar à escola. Então, o Murilinho tinha que entrar no primeiro ônibus e depois pegar o segundo ônibus e chegar até aquela escola. E aí, no primeiro dia que eu fui, e nos primeiros dias, eu lembro que meus pais estavam me instruindo sobre como eu devia tomar cuidado naquele caminho. Olha, Murilo, você vai fazer assim, você vai pegar aquele ônibus naquele lugar. Nos primeiros dias, eles contaram com minha tia para me acompanhar. Ela era nossa vizinha, para me acompanhar até o ponto, até eu me acostumar, saber onde eu vou e tudo, até o primeiro ponto de ônibus. Depois era comigo, deixava anotadinho, não tinha Google Maps para ajudar na época, muito menos eu tinha celular com 8 anos, então tinha que anotar lá no caderninho, você vai pegar o 29, depois você vai saltar em tal lugar, vai pegar o 49, vai para lá e vai saltar no ponto X, e meu pai me esperava lá no ponto de ônibus. Mas eles me davam algumas instruções também no caminho, falando assim, olha, pode ser, se Deus quiser não vai ter, mas pode ser que você encontre com gente estranha no caminho. Então você vai fazer o seguinte, chegou perto de você, você não conhece, ah, Murilo, tem doce aqui, quero te dar alguma coisa, uma criança de 8 anos, eu facilmente enrolo isso daí, né? Tem doce aqui, quem não vai querer? Murilo, não, você não conhece, você não sabe a intenção dele, então sai voado, chega perto de um adulto que estiver perto de você, sai voado é gíria do Rio, né? Eu vou pedir licença a vocês e desculpa se sair alguma assim, é muito difícil, a vida inteira falando desse jeito. Mas, toma cuidado, chega perto de algum adulto que esteja perto de você, fala, olha, tem alguém aqui ali falando comigo que eu não conheço e eles vão te ajudar. Ou se falar para você e começar a perguntar muito para você, onde é que você mora? Com quem você mora? Quem é a sua família? Quer me mostrar onde é a sua casa? Vamos ali que eu vou te levar não sei aonde, tal. Murilo, sai correndo, porque eram meus pais que estavam preocupados comigo, com as pessoas que eu ia conhecer, onde eu ia chegar, onde eu podia. Então, Judas, Pedro, falando com eles, eu vejo um cuidado paterno, praticamente, com eles, falando assim, olha, vão chegar pessoas no meio de vocês com uma conversa assim, assado, mas eles não são gente de Deus. Eles têm uma capa de que são de Deus, eles têm um falar bonito e tudo mais, mas se vocês pararem e prestarem atenção um pouquinho melhor na vida deles, vocês vão ver que eles não têm nada a ver com Deus, porque o proceder deles
Não é dessa forma. Então, fujam dessas pessoas. Não dêem ouvidos aos ensinamentos desses falsos mestres, como nossos pais fizeram com a gente. Fazem com a gente até hoje, nos ensinando, mostrando o caminho que a gente deve seguir. E então, para continuar a descrever quem são essas pessoas, e a gente já vai parar de falar de coisa negativa, Judas segue dizendo assim, olha, são estes que promovem divisões, a gente lê no versículo 19, sensuais, que não têm espírito. Ou seja, mais uma vez a gente percebe que são pessoas a quem eles não deviam dar ouvidos. A palavra fala constantemente de que nosso modo de viver deve ser um viver pautado pelo agir do Espírito, pelo fruto do Espírito. Então, se essas pessoas não se afastam das obras da carne, conforme a palavra diz que a gente deve fazer, Gálatas vai dizer para a gente, são pessoas que geram divisão, por exemplo, e lá em Hebreus 12 a gente vai ler que nós devemos, se possível, seguir a paz com todos. Pessoas que estão buscando divisão, elas não estão se vivendo conforme o Espírito de Deus, porque a palavra de Deus fala contrária a isso. Se a palavra de Deus lá em Filipenses, por meio do apóstolo Paulo, fala para a gente, olha, tenham o mesmo modo de pensar, tenham o mesmo amor, tenham o mesmo espírito, tenham uma só atitude. Filipenses 2 vai dizer, aquelas pessoas, elas geram divisões. Se aquelas pessoas não têm o Espírito, e o texto vai falar claramente que elas não têm o Espírito, e Efésios vai dizer para a gente que a gente deve ser cheio do Espírito, por exemplo, não são pessoas a quem eles devem dar ouvidos, aquelas pessoas não têm nada para oferecer para eles. Se afastem dessas pessoas. Essas pessoas não vivem louvando a Deus enquanto vivem, elas vivem para si mesmas, na melhor das hipóteses. Mas a palavra também é clara em dizer que aquele que não ajunta com o Senhor espalha. Aquele que não serve ao Senhor Deus, ele serve a um outro Senhor. Então é só a gente fazer as contas e no final a gente vai ver a quem eles estão servindo. Porque servindo a si próprios. Se não estão servindo a Deus, é o nosso adversário, é o inimigo que eles estão servindo no final das contas. Então ele dá essas instruções para que eles saibam a quem eles vão seguir. E saibam a quem eles não devem seguir. E então, para a gente parar de falar de coisa ruim, depois dessas instruções, o autor ele passa a dizer, então, o que eles devem fazer para viver de maneira a louvar a Deus, para viver de maneira a adorar a Deus com o viver deles. De maneira a expressar louvor e adoração a Ele por meio de suas vidas. E aí a gente começa a perceber, quando, a partir do versículo 20, ele vai mudando ali a tonalidade daquela conversa e coloca um porém ali no meio. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. E aí eu já vejo a primeira instrução que ele dá para que eles vivam de maneira a louvar e adorar a Deus com o viver deles. Eles devem buscar a edificação do corpo de Deus. Efésios 4, quando Paulo, mais uma vez, está falando aos irmãos da igreja de Éfeso, e Efésios, no livro de Efésios, no capítulo 4, quando ele está ensinando aos irmãos, ele vai falar justamente sobre a necessidade de nós investirmos na edificação individual e na edificação do corpo de Cristo. Então ele está falando sobre a unidade da fé, ele fala assim, olha, nós somos, e Paulo vai falar isso em Coríntios, e a gente pode juntar em Efésios, ele falando assim, olha, nós somos diversos membros, mas todos nós fazemos parte de um só corpo. Então, cada um cumprindo a sua função, Daniel, Karina, Jéssica, pastor Wallace, Ariadne, Igor, Caio, cada um cumprindo a sua função como membro desse corpo. Diversas pessoas fazem parte de um corpo só, como a gente falou. Tem uma só maneira de pensar, vocês têm um só espírito, vocês fazem parte de um só corpo. E qual é o fim disso tudo? De cada membro cumprir a sua função naquele corpo? Façam tudo isso para a edificação desse corpo mesmo, para o crescimento da igreja do Senhor, para que todo homem possa ser apresentado como varão perfeito perante o Senhor Jesus Cristo no dia do Senhor. Então, a palavra inteira ela vai falar sobre a importância de nós trabalharmos e vivermos para a edificação nossa, nosso relacionamento vertical com o Senhor, Murilo e Deus, cada um de nós, e na edificação desse corpo aqui. O Murilo, cheio do Espírito Santo de Deus, junto com o Davi, e o Davi junto com o irmão Natanael, e junto com a Adassa, e junto com o Levi, e todos nós juntos, um cooperando com o outro para a edificação desse corpo.
para o crescimento da igreja do Senhor, para que nós possamos chegar à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Jesus Cristo, à estatura do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, é difícil chegar a esse nível. E eu não faço a menor ideia do que vai acontecer se alguém chegar até lá. Eu suspeito que alguns homens de Deus aí conseguiram chegar a isso, e o Senhor falou assim, vem cá, filho, você já aprendeu, já fez o dever de casa, vem comigo. E aí nem vê a morte. Mas eu não posso dizer isso porque não está na palavra, é suspeita. Mas é uma caminhada difícil, mas ela não é impossível. Se fosse impossível, o Senhor não teria dito para a gente seguir, buscar isso na nossa vida. Então, o primeiro ensinamento que eu vejo Judas dando aqui a esses irmãos, a essa igreja, sobre a maneira deles viverem de forma a louvar a Deus enquanto viverem, é servindo e investindo na edificação pessoal, buscando no Senhor e na edificação do corpo de Cristo. Isso só é possível, causa e efeito, né? Você só vai conseguir servir a edificação do corpo de Cristo se você estiver conectado junto com o Senhor, ligado a Ele, ligado à videira. E ele vai dar mais uma dica, ainda no versículo 20, ele vai falar sobre viver dessa forma, orando no Espírito Santo. Ou seja, a oração é uma outra maneira e é uma prática que não pode, não deve faltar à vida do cristão. Seja no âmbito individual, na sua particularidade, no entrar no quarto, Mateus 6, fechar a porta e falar com o Senhor em secreto, mas também em comunidade. Orando no Espírito Santo. Tiago, se a gente for olhar lá Tiago, os irmãos podem ficar à vontade para acompanhar ou para deixar que eu mencione. Eu mesmo não vou ler esses textos, mas talvez para aqueles que gostam de anotar, se quiserem ler durante a semana em casa, por isso que eu estou mencionando. Tiago, no capítulo 5, chegando ali no finalzinho, a partir do versículo 12, ele vai orientar os irmãos sobre a eficácia da oração. Ele vai falar, olha, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ou seja, para você alcançar alguma coisa ou chegar a algum lugar, você não precisa jurar por ninguém que seja, por nenhum outro nome. A maneira que vocês têm de chegar a algum lugar, de alcançar aquilo que vocês precisam, é essa. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Então ele vai falando aqui nesses versículos sobre a eficácia, sobre o poder da oração na comunidade dos santos, na igreja do Senhor. E a gente pode entender, e a gente observa isso na nossa vida. Esse trem vai cair aqui. Não. A gente observa isso na nossa vida, em momentos quando a gente percebe que a oração, ela é ou deveria ser o nosso primeiro refúgio, o primeiro lugar para onde a gente deve recorrer. Recentemente tem sido oportunidades constantes de perceber isso na minha vida, na nossa vida. Dificuldades que surgem, seja no trabalho, seja no nosso dia a dia, seja na família, e às vezes a gente está quebrando a cabeça ali para tentar resolver do nosso jeito, da nossa própria maneira, e vai dando errado, e você continua, não, talvez eu estou errando nesse ponto, deixa eu ver onde é que eu errei, etc. No final das contas, a gente percebe que o primeiro erro foi não ter orado primeiro, ter buscado no Senhor, em primeiro lugar, a solução para aquilo. Então, depois de tentar 1 hora, para ser muito bonzinho, mas às vezes 1 dia, 2 dias, 1 semana, quebrar a cabeça, a gente para e fala, ainda não orei, ainda não coloquei perante o Senhor isso. E é impressionante como ao orar, como falar com o Senhor, a semana, a hora, dia, seja lá o que for, que a gente perdeu, se resume e é resolvida em pequenos instantes. E a gente pode entender, a gente sai dali constrangido em perceber que, nossa, mas eu já li tanto isso na palavra e eu sei que deveria ser a primeira coisa a fazer, mas na nossa humanidade eu quero resolver do meu jeito, correndo e tudo mais. Então a palavra está cheia de ensinamentos para a gente sobre a necessidade da oração. E mais uma vez, voltando aqui para Judas, nosso irmão está falando, olha, uma maneira de você louvar a Deus, expressar a Ele a adoração, expressar a Ele a dependência da sua vida sobre Ele, é você orando, é colocando perante Ele todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades.
E essa oração ela não é feita de qualquer forma. Não é feita da nossa cabeça, não é feita só de pedir, pedir, pedir. Essa oração é uma oração no Espírito, ou seja, até para orar, até para falar com Deus e colocar perante Ele nossa gratidão, confessar nossos pecados, fazer nossas petições, clamar a Ele, todos esses elementos da oração, precisamos ser orientados pelo Espírito. Porque a gente não sabe como orar, a palavra também fala isso, a gente não sabe como orar, então o Espírito ele intercede por nós. Então essa é mais uma forma pela qual Judas orienta aqueles irmãos sobre a maneira como eles devem louvar a Deus enquanto viverem. Indo mais à frente um pouquinho, ele vai falar o seguinte, versículo 21, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Olha, guardem o coração de vocês, guardem os seus sentimentos, guardem tudo aquilo que vocês são, guardem essa expectativa que vocês têm, etc., no Senhor. Descansa no amor do Senhor, na bondade do Senhor, na graça, na misericórdia do Senhor, para todas as suas necessidades, para todas as suas ansiedades, para tudo aquilo que você precisa, o Senhor conhece, Ele sabe disso, Ele te criou. O salmista ele vai falar para a gente também, né, que nós fomos formados ali no ventre da nossa mãe pelo Senhor, que cada um dos dias da nossa vida estavam escritos no livro dele, sem que um deles tivesse existido. O profeta Jeremias vai dizer para a gente que o Senhor tem planos para nós. O Deus que criou o mundo, o Deus que sustenta tudo que está colocado nesse mundo, que deixa o mar no cantinho dele, não deixa ele avançar além de onde ele deve ir. O Deus que faz tudo perfeito, Ele é o Deus que nos criou, e é esse Deus que tem planos a nosso respeito, plano de nos dar um futuro e uma esperança. Então ele fala, olha, guardai-vos no amor de Deus, Deus te ama, Deus tem planos a teu respeito. Então, guardem suas preocupações, seus anseios para o Senhor. E se você tiver que esperar por alguma coisa, se você tiver que ansiar por alguma coisa, se você tiver que ficar preocupado, que seja pela vinda do Senhor, que seja por aguardar a volta dele para nos buscar, que seja isso que ocupe somente seu pensamento, suas preocupações, que seu único anseio seja esse. Então essa é mais uma forma, e aguardando, esperando a vinda do Senhor para a nossa vida eterna, para o momento em que nós vamos estar com Ele pela eternidade, esperando por aquilo que vai mostrar que todas as nossas dificuldades, todas as nossas ansiedades, todas as nossas aflições aqui na nossa terra, nessa terra, não se comparam com a glória que há de ser revelada, com aquilo que há de vir. Então, guardem o seu coração, guardai-vos no amor de Deus, esperando sua vinda para nos resgatar para a vida eterna. Essa é mais uma forma de vivermos de maneira a louvar a Deus enquanto estamos aqui, enquanto vivemos. Uma outra forma que nós encontramos nesse mesmo texto, a partir do versículo 22, ele vai dizer, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os. Não como se nós pudéssemos salvar alguém, mas em apresentar o Evangelho, em apresentar a graça, o Evangelho do Senhor, a salvação dele, a misericórdia dele a essas pessoas, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, quando ele está falando desses outros aqui, por quem nós devemos ter compaixão, devemos nos compadecer, ele está falando de alguns grupos, possivelmente, ali. Nós podemos perceber, talvez, pessoas sinceras, que duvidam e que merecem compaixão, pessoas que, sinceramente, entregaram o seu coração ao Senhor, novos na fé, que tomaram uma decisão ao lado de Cristo, mas talvez ainda estão fracos ali na fé, tomando leite espiritual ainda. Tenham paciência com essas pessoas, tenham compaixão com essas pessoas. Ensinem para que elas possam se tornar adultos daqui a pouco, comendo do alimento sólido, para que essas dúvidas que eles têm, essas dificuldades dele, possam ser supridas no Senhor, que possam ser preenchidas pela verdade do Senhor, pela palavra. Então tenham paciência, compaixão daqueles que estão na dúvida. Então podem ser essas pessoas. Podem ser pessoas também que estão mergulhadas na incredulidade, por exemplo, que precisam ser arrancadas do fogo, como ele vai falar, salvai-os arrebatando-os do fogo. Pessoas que talvez nunca tiveram um encontro com Cristo. Amigos, familiares,
colegas de trabalho, seja lá o que for, tenham compaixão por essas vidas, da mesma forma que Deus demonstrou compaixão, graça, misericórdia para contigo. Seja canal dessa compaixão, desse amor, dessa graça e misericórdia para a vida dessas pessoas, arrebatando-as do fogo, não por nossas próprias forças, armas que a gente possa ter, mas pelo poder do Senhor e do Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo que Efésios 1 vai dizer também que levantou e trouxe Jesus Cristo dos mortos. Então, se a gente para pensar em que poder que ele falou que nós devemos ser cheios, que poder que está à nossa disposição para ser operado não para a nossa glória, para a glória do Senhor, um poder que ressuscitou alguém dos mortos, é poder para mais de metro, é poder que a gente não consegue entender, é poder transcendente, foge do nosso entendimento. É o poder do Espírito Santo que habita em nós, que precisa ser apresentado e que é capaz de mudar as realidades mais duvidosas aos nossos olhos, provavelmente. Então ele está falando, olha, tenha compaixão por essas vidas, salvem, arrebatem-os do fogo. E aí, abrindo parêntese rápido sobre isso, eu tenho um pouco de dificuldade em perceber, quando a gente fala sobre ter compaixão, e essas pessoas, em estar próximo e tudo, porque algumas vezes a gente vai ouvir pessoas que eu acredito fazendo mau uso do texto bíblico, quando fala, olha, só um, por exemplo, quando fala que é bem-aventurado o homem que não está ali no meio daqueles que praticam o pecado, por exemplo, não se assenta com eles, não anda no caminho deles, ou quando, um texto muito utilizado, por exemplo, a gente falou de 2 exemplos, né? Cristãos que estão fracos, duvidosos, sobre pessoas que não chegaram ao conhecimento de Cristo ainda. Quando a gente ouve, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? O que eu faço quando eu encontro o meu irmão em pecado? Olha, então, você viu que o teu irmão está em pecado? Chega lá, você até ele, fala com ele. Seu irmão se arrependeu? Glórias a Deus, você o ganhou. Se não, convida mais um e vai lá junto falar. Seu irmão se arrependeu? Glória a Deus, você ganhou seu irmão de volta. Se não, traz para a igreja. E ele vai ser disciplinado ali no meio da igreja. Seu irmão se arrependeu? Glória a Deus, você ganhou ele para Cristo. Ele não se arrependeu, então trata ele como um gentio, alguém que não conhece, né, a palavra, porque os atos dele estão demonstrando que ele não teve esse encontro com Cristo. Mas isso que a gente encontra na palavra, ele não está falando, seja quando ele está falando que é bem-aventurado, que é feliz o homem que não está próximo dos pecadores, ou não se assenta com eles, ou quando ele está falando para a gente pegar aquele irmão que não quer se arrepender do seu pecado e tratar como gentio, ele não está dizendo para a gente entregar as traças, ou deixar aquele que está lá morto, para que permaneça morto. Ou você exclui seu irmão de qualquer forma e não trata o pecado dele, não cuida dele no momento que ele mais precisa, no momento de fraqueza dele. Até porque eu veria uma incoerência quando a gente fala que, olha, trata como gentio, olha para como Jesus tratava o gentio. Jesus ele não tratava o gentio desprezando, deixando de lado, jogado. Jesus se aproximava, ele sentava, ele comia com eles, ele não compactuava com o que eles faziam e nem passava a mão na cabeça para dizer que o que eles estavam fazendo era certo, mas ele não deixava de lado. Então, quando a gente lê essa palavra falando, olha, tenham compaixão daqueles que estão na dúvida, salvem-os, arrebatem-os do fogo, é isso que ele está falando. O cristão, ele precisa estar no meio dessas pessoas, não para fazer aquilo que eles fazem, mas para ser luz no meio deles. A palavra vai falar também que não tem sentido você acender uma vela e colocar ela escondida aqui embaixo. Ela não está servindo para o fim dela. A vela ela tem que estar no local que precisa de luz para que ela possa iluminar aquele ambiente. O cristão precisa estar na escuridão ou no local que precisa de luz para que ele seja a luz naquele ambiente. Fortalecido no Senhor, buscando esses primeiros aspectos que a gente falou aqui. Edificação individual, no corpo de Cristo, orando a Deus, para que ele possa estar firme nesses momentos, e que ele saiba que quando ele está lá na escuridão, quando ele está no meio daquelas pessoas, é com um propósito, não é para fazer o mesmo que eles fazem. Mas uma outra forma que Judas fala é que uma maneira de expressar louvor a Deus durante a nossa vida é tendo compaixão com aqueles que estão fracos. Cuidando para que a gente não caia, como a gente falou, né? Sede compassivos em temor, não é de qualquer forma, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, sendo compassivo,
esteja atento, para que manso, né, como a pomba, e prudente como a serpente, para que você não caia, também não seja contaminado pelo pecado daquele que você está buscando restaurar, que você saiba aquilo que você está fazendo. E por fim, a gente vai vendo ali no finalzinho do texto que a gente leu, ele vai dizer no versículo 24 e 25, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, o que Judas está falando aqui? Como você continua vivendo de forma a mostrar, Senhor, eu estou pronto para te louvar enquanto eu viver. É louvando a Deus enquanto você vive. Ele está falando aqui nesses versículos que aquele que é poderoso para nos guardar, ou seja, que a Deus, o único Deus, nosso Senhor, a Ele nós devemos render glória, majestade, império, soberania. Lá no tempo passado, hoje e por todos os séculos. Ou seja, no final das contas, quando a gente está falando de louvar a Deus enquanto nós vivermos, até quando eu vou louvar ao Senhor então? Para sempre? Mas e quando sempre chegar? E quando o meu tempo aqui na terra terminar? Meu louvor terminou? Eu vou louvar enquanto eu viver? Não, cristão, a nossa vida não termina aqui. Nossa vida aqui ele é um pedacinho daquilo que o Senhor separou para a gente viver. Então, quando eu vejo o salmista lá atrás, voltando ao texto do Salmo 146, que fala que ele vai entoar louvores a Deus enquanto viver, no final das contas, ele está falando e trazendo para conversar com o que Judas falou, que aquele louvor lá de trás, antes de todas as eras, lá na época que os salmos foram escritos, agora, quando Judas escreveu aquilo, lá por 60, 70 depois de Cristo, agora, em 2021, enquanto a gente lê esse texto, ouve a palavra do Senhor, e por todos os séculos nós continuamos a render louvor, honra, glória, majestade, império, soberania ao nosso Deus. O louvor do cristão, ele não tem fim. Enquanto eu viver, não é enquanto eu estou aqui na terra, enquanto eu viver, vai para a eternidade comigo. E o meu louvor vai para a eternidade comigo. E para a gente caminhar para o final dessa mensagem, eu vou para o texto de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 7. Para nós enxergarmos isso que a gente acabou de falar aqui, nesse último momento. Livro de Apocalipse, um livrozinho para frente, está pertinho, capítulo 7. No versículo 9, nós lemos o seguinte. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. O versículo 13, a gente vai ler o seguinte: no meio dessa festa, no meio dessa celebração, um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, João falando: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O que a gente está vendo acontecendo aqui
Apocalipse 7, a visão que o Senhor permitiu que João, o apóstolo João, tivesse do final dos tempos. A gente está vendo justamente estes salvos, nós estamos vendo aqueles que declararam um dia: Senhor, eu vou te louvar enquanto eu viver, louvando ao Senhor para além da vida, louvando ao Senhor para a eternidade. Eles já estavam na presença do Senhor Jesus e continuaram louvando ao Senhor porque perseveraram. O texto diz para a gente que são aqueles que passaram pela grande tribulação. Vocês lembram aquele tempo que a gente começou falando aqui em Judas? Tempos difíceis que iriam chegar, de pessoas que zombavam de Deus, pessoas que não queriam saber de nada que tinha a ver com Deus, pessoas que entregavam suas vidas e seus desejos, seus prazeres, às paixões mundanas. Alguma semelhança com o tempo que a gente vive hoje é mera coincidência. Tempos que começaram lá atrás, Judas está falando para eles que aquele tempo já tinha chegado lá, de lá para cá continuaram, se não pioraram. Então são pessoas que vieram passando por tudo isso. Pessoas que passaram pela grande tribulação, e aqui eu não vou entrar nos méritos de quando é, quando vai ser, quando foi, quando será, mas que no meio de tudo isso lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Judas vai falar para a gente tomar cuidado, para não mancharmos nossas vestes no pecado. Esses irmãos que estão aqui perante o Senhor, gente de toda a nação, tribo, povo e língua, tomaram esse cuidado. Estão apresentados perante o Senhor com suas vestes brancas, puras, porque foram limpos, lavados, alvejados no sangue do Cordeiro. E agora, aqueles que declararam: Senhor, eu vou te louvar enquanto eu viver, buscando ao Senhor em sua vida, no plano particular, buscando ao Senhor também na edificação, no corpo, na comunhão, na congregação dos santos, aqueles que buscaram e disseram: Senhor, eu vou te viver para ti, eu vou te louvar enquanto eu viver, orando por meio do Espírito Santo do Senhor. Aqueles que um dia declararam e preferiram guardar o seu coração, guardar seus anseios, não com as dificuldades, com as paixões, com as dificuldades, como eu disse, que a gente passa nesse mundo, mas guardando e aguardando pelo Senhor, esperando pela vinda dEle para nos levar para a eternidade. Aqueles que declararam a Deus que iriam louvá-lo, adorá-lo enquanto vivessem, tendo compaixão por aqueles que são fracos, empenhando suas vidas em trazer tantos quantos possível ao conhecimento do Senhor, pregar o Evangelho, ter cuidado com aqueles irmãos que estão fracos na fé, não desistir da vida deles, orar por eles, zelar por eles, quando necessário confrontar, exortar em amor essas vidas. E aqueles são aqueles que vão permanecer louvando a Deus pela eternidade. E eu posso dizer, sem chance de errar, sem a menor dúvida, que aqueles que estão relatados, registrados aqui nesse texto de Apocalipse 7, aqueles que têm buscado louvar e adorar o Senhor com suas vidas enquanto viver, e vão estar assentados perante o Senhor, ou que vão estar na presença do Senhor louvando pela eternidade, somos cada um de nós aqui, que congregam aqui, que estão vestindo essa blusa, mas os que também não estão vestindo essa blusa, aqueles que com a sua vida, com o seu proceder, no dia a dia, com cada uma dessas atitudes que a gente mostrou aqui de servos que, não só por meio de cânticos, mas que com a sua vida mostram ao Senhor: Senhor, eu estou pronto para te louvar, te adorar, enquanto eu viver. Somos nós, são estes, são aqueles que ainda vão ser alcançados pela palavra do Senhor, que estão perante o Senhor. Eu creio nisso. Eu creio em cada uma das coisas, né, que nós lemos, cantamos, entoamos aqui. E eu quero, para o resto da minha vida, enquanto eu viver, louvar e adorar o Senhor dessa forma. Essas são algumas formas que eu encontrei nesse texto. A Bíblia ela é recheada de exemplos pelos quais nós podemos executar, viver essa adoração, esse louvor para com o Senhor, para além de cânticos, para além de música, para além dos cultos dominicais, para além dos momentos em que a gente está aqui junto com os irmãos, mas quando a gente sai dessa porta para fora, para passar o restante da semana, a gente continuar lembrando e dizendo: Senhor, eu vou te louvar, adorar, servir,
glorificar Teu nome, fazer Teu nome conhecido enquanto eu viver. Com a certeza de que um dia, quando o nosso tempo terminar, ou se por acaso algum de nós fizer o dever de casa tão direitinho a ponto de alcançar aquilo que o Senhor falou, Ele nos levar, para que a gente possa estar reunido com essa multidão aqui, gente de toda tribo, nação, língua, carioca, mineiro, baiano, seja de onde for, louvando, exaltando o Senhor para a eternidade. Que seja essa esperança que enche o nosso coração, que seja esse o desejo do nosso coração, viver dessa forma, buscar o Senhor dessa forma, adorar enquanto nós vivermos, sabendo que a nossa vida não termina aqui. Isso aqui é um pedacinho, ou quando a gente nasce, a gente startou a nossa vida, mas que ela não tem fim, ela vai para a eternidade. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Feche seus olhos. Ore a Deus comigo. Eu creio que os irmãos que estão aqui ou que estão participando com a gente por meio da transmissão já tiveram a oportunidade de entregar suas vidas ao Senhor. E são irmãos que declaram já com suas vidas que vão louvar e viver dessa forma durante todas as suas vidas. Mas talvez tenha alguém que não teve essa oportunidade ainda, seja aqui, seja em casa. Esse é um momento para você também orar a Deus, fechar seus olhos, pedir que Deus venha fazer parte da sua vida, declarar para Deus: Senhor, olha, eu entendi o Teu plano para a minha vida, eu entendi que os meus caminhos são mais parecidos com daquelas primeiras pessoas lá que Judas falou, eu estou vivendo segundo as minhas paixões, eu estou vivendo de maneira que não demonstra que eu tenho Teu Espírito em mim, mas eu quero isso para a minha vida, eu quero Te honrar, eu quero conhecer, eu nem sei por onde começar, mas eu quero isso para a minha vida. Esse é um momento para você falar com Deus também. Pedir que Ele venha habitar em teu coração. Ou talvez você faz parte do povo de Deus, mas é um daqueles que se encontra em dúvida, que se encontra enfraquecido. Esse é um momento também de você orar e pedir a Deus, falar: Senhor, olha, eu não sei, ou eu sei onde eu caí, em que momento foi que eu errei. Eu não sei por onde voltar, como voltar para o caminho, mas eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu auxílio. Ora a Deus também, fala com Ele. Saiba que você tem uma igreja aqui com quem você pode contar, pastores, jovens, crianças, adultos, idosos, com quem você pode contar. Não importa a sua idade, não importa em que fase da sua vida você está. O Senhor, Ele quer te alcançar, o Senhor quer restaurar a sua vida também. Senhor amado, nós louvamos o Teu nome, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que temos de estar reunidos com a Tua igreja nesse momento, Pai. Como que no ensaio, começando a experimentar aquilo que nós vamos viver, Pai, nesse texto que nós lemos de Apocalipse 7, quando estaremos todos em Tua presença mesmo, face a face contigo, rendendo louvor, honra, glória, majestade por toda a eternidade ao Senhor, Pai. Obrigado por podermos começar a viver e experimentar isso aqui. Obrigado mais uma vez pelo Teu Espírito Santo que habita em nós, Pai, que nos consola, que nos convence do pecado, do juízo e que nos fortalece também a viver de maneira a honrar o Teu nome, Deus. Muito obrigado. Pai, ajude cada um de nós, a começar por mim, Deus, a ser cheios desse Espírito, para que nós possamos vencer os dias maus, para que nós possamos vencer as adversidades que surgem, para que no momento em que pessoas chegarem com esse discurso, ou em momentos em que o nosso próprio pensamento tentar nos convencer, Pai, que não tem problema fazer isso ou aquilo, que não tem problema buscar por um momento nosso prazer, nossas paixões, que possamos, fortalecidos no Espírito Santo do Senhor, vencer, Pai, cada uma dessas dificuldades, cada uma dessas tentações, na força do mesmo poder, Pai, que operou em Cristo levantando dos mortos. Que possamos ser cheios dessa força, desse poder,
por meio do Espírito Santo que habita em nós, Pai. Se alguém aqui, Deus, nessa noite, ou que está participando e cultuando conosco, de casa, por meio dessa transmissão, ainda não teve oportunidade de entregar a vida ao Senhor, Pai, ou se alguém aqui ou em casa está passando por um momento de dificuldade, de fraqueza, de dúvida na fé, que esse mesmo Espírito Santo do Senhor, Pai, possa agir, atuar de maneira a trazer verdade, Pai, a trazer clareza, luz, onde há escuridão, Deus. Que esse mesmo Espírito Santo do Senhor possa encher e transbordar na vida dessa pessoa, Pai. Que nós, enquanto igreja, possamos cuidar um dos outros, Deus, aqui, servindo na edificação do corpo do Senhor, orando em todo tempo, conforme o Teu Espírito nos orienta, orando com fé, não com fé naquilo que a gente deseja alcançar, mas com fé naquilo que o Senhor mesmo coloca no nosso coração, Pai. Que por meio da compaixão que temos uns pelos outros, nós possamos seguir, Pai, demonstrando não só com palavras, com cânticos, mas com atitudes práticas no nosso dia a dia, mostrando e afirmando e reafirmando que nós vamos louvar e adorar o Senhor enquanto vivermos, Pai. E quando não formos mais, quando não estivermos mais aqui, Pai, continuaremos louvando ao Senhor pela eternidade, Pai. Que esse seja o desejo do nosso coração, que essa seja a ansiedade que tome conta do nosso ser, do nosso espírito, Pai, viver de maneira a Te honrar, aguardando pela volta do Senhor, para aquele grande dia em que estaremos pela eternidade louvando o Senhor, Pai. Novamente conectados e juntos no lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é a Tua presença, Pai. Que a partir de hoje nós possamos buscar no nosso dia a dia, ao sair dessas portas aqui, continuar, Pai, que não termine com esse mês da juventude, não termine com esse culto de domingo, mas seja o start, Pai, o ponto de partida para nós continuarmos vivendo dessa forma. Essa oração que eu faço ao Senhor, Pai, humildemente pedindo ao Senhor perdão por minhas falhas, por meus pecados, pedindo ao Senhor perdão pelas falhas e pecados da nossa igreja, da nossa nação, da humanidade, Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos, Pai, nesse momento. Amém. Amém.